Meu Deus não foi criado por simples mãos, e eu sei que não depende de nada que eu fizer. Sei que Ele não precisa do que eu posso ofertar. Ele é o poderoso Deus. Meu Deus não foi criado por simples mãos, e eu sei que não depende de nada que eu fizer. Sei que Ele não precisa do que eu posso ofertar. Ele é poderoso Deus. Tu somente és Deus, quero te adorar, pois o trono está. Tu somente Deus, e eu sei, pode o tempo passar, sempre reinará. Eu somente Deus. És um Deus tão poderoso, como impedir? O teu nome é louvado para sempre, enfim. Só tu és um Deus tão digno de receber meu louvor. Só tu és o grandioso Rei dos Reis. Tu somente és Deus, quero te adorar, pois o trono está. Eu somente Deus, e eu sei, pode o tempo passar, sempre reinará. Eu somente Deus, não mudará, não falhará, não passará. Esse é o meu Deus, não mudará, não falhará, não passará. Esse é o meu Deus. Tu somente és Deus, quero te adorar, pois o trono está. Eu somente Deus, e eu sei, pode o tempo passar, sempre reinará. Eu somente Deus, somente és Deus, quero te adorar, pois o trono está. Eu somente Deus, não mudará, pode o tempo passar, sempre não passará. Esse é o meu Deus, tu somente és Deus, tu somente és Deus. Graças e paz a todos. Estamos muito alegres de poder realizar neste ano mais um culto ao Senhor, e desta vez celebrando a Páscoa. Para nós, como cristãos, relembramos o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. A Páscoa para nós traz o significado da libertação da escravidão, da morte, dos nossos pecados. E queremos convidar você a meditar na palavra de Deus, no capítulo 53 de Isaías, e logo depois estaremos dando início à nossa cantata deste ano. Capítulo 53 de Isaías diz o seguinte: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele,
e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queremos orar, pedindo ao Senhor que venha receber este culto e se agradar daquilo que nós, como seu povo, seus filhos, queremos oferecer ao Senhor. Nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa devoção. Pai maravilhoso e bendito, queremos orar agradecidos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de comemorar a grande notícia que nós recebemos da parte do Senhor, que nós estamos livres do pecado, que por meio do teu sacrifício nós fomos sarados. Não há nada, ó Deus, nenhuma dívida contra nós, uma vez que quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor pagou todo o escrito de dívida que havia contra nós, e hoje o Senhor nos chama de filhos. Agradecemos ao Senhor que nos traz paz, agradecemos ao Senhor que nos providenciou um libertador, um resgatador, o teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz, para que eu e os meus irmãos e todos quantos crescem no nome de Jesus pudessem ser salvos, libertos de toda a culpa do pecado, da escravidão, ó Deus. Assim hoje nós agradecemos ao Senhor pela maravilhosa mensagem que o Senhor Jesus traz a cada uma das pessoas que hoje ouvirá. Que o Senhor, por meio da tua morte, do teu sacrifício, trouxe paz aos nossos corações, nos fazendo, ó Deus, purificados, libertos da culpa e de toda iniquidade. Uma vez confessamos os nossos pecados ao Senhor, e o Senhor uma vez por todas nos perdoou, e nos está preparando, Deus, um lugar na casa do Pai. Muito obrigado, meu Jesus Cristo, pelo teu sacrifício, e que neste momento, Deus, cada pessoa que vai ouvir a mensagem cantada, falada, pregada, ó Deus, possa render-se aos teus pés, reconhecendo que não há salvação em nenhum outro, e nenhum outro pode mediar, ó Deus,
mas o único que pode mediar entre o Senhor nosso Deus e os homens é o teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos, louvamos a Ti, pedimos ao Senhor que abra os corações para que a Tua palavra venha alcançá-los e fazer aquilo que é necessário em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados. Nós teremos hoje algumas apresentações e você que nos acompanha pode também louvar ao Senhor conosco, né, e jubilar por aquilo que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. Eu já contei essa história tantas vezes que todos de Sicar já sabem sobre ele. Eu me lembro como se fosse hoje. Nem parece que já passaram 2 anos. Fui buscar água no poço de Jacó, como de costume. O calor escaldante. Eu sempre vou depois das outras mulheres porque não gosto de ouvi-las falando sobre mim. Ainda que isso me exija mais trabalho, porque o nível da água baixa, eu prefiro estar longe. Mas naquele dia, havia alguém ali. Ele estava sozinho, que era estranho. Estava sentado, como que procurando uma sombra. Em plena hora sexta. Todos sabem que não há refrigério a essa hora em que o sol está mais alto. Mas ele estava lá. No lugar errado, na hora errada. Dava para perceber que ele vinha de longe. Suas roupas, a poeira que o cobria. Devia ser judeu. Estava na cara que era judeu. E os judeus não falam com os samaritanos. Mas ele falou comigo. Me pediu água. Eu fiquei confusa. Ele não poderia falar comigo. Então ele disse que se eu o conhecesse, e se conhecesse o dom de Deus, eu pediria água e ele me daria água viva. Água viva. Quem bebesse da água daquele poço voltaria a ter sede. Mas quem bebesse da água que aquele judeu tinha, da água que Jesus tinha, jamais teria sede outra vez. Porque se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então eu pedi daquela água. Foi então que ele me disse para chamar meu marido. Eu disse que não tinha marido. E antes que eu pudesse me justificar, ele já sabia de tudo. Ele me conhecia. Eu tive 5 maridos. E o homem com quem eu estava não era meu marido. Finalmente um profeta. Depois de 400 anos, sem nenhum, eis que estava ali na minha frente, um profeta. Nós, mulheres samaritanas, não tínhamos acesso aos mestres e eu tinha muitas dúvidas. Perguntei a ele sobre adoração, sobre templo, tradição, sobre o lugar para se adorar. Ele me falou sobre adoração verdadeira, diferente de tudo que eu já tinha ouvido, que chegaria a hora, e que na verdade já havia chegado, em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. E é isso que importa. Ele me foi revelado. Eu sou o Messias, ele disse. Sou eu quem falo contigo. Eu não pude me conter. Eu corri. Eu gritava para todo mundo que o Messias havia chegado. Meus irmãos, os vizinhos, pessoas da cidade, eles o viram. E todos nós cremos que ele é realmente o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Mas hoje ele foi.
Salvador do mundo foi. Os judeus estavam em festa, como manda a tradição. Como permitiriam que matassem alguém assim em plena celebração de Páscoa? Se houve crucificação, então o império tem participação nisso. Mas o que ele fez de tão grave para ser levado para a cruz? Eu tenho certeza, ele era o Messias. Só poderia ser ele. Ele é realmente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse não pode ser o fim. Ao contemplar a rude cruz, o Rei da Glória ali morrer, assim ganhei a salvação e sou contente em meu Senhor. Não me permita gloriar, senão na cruz do meu Jesus. Seu sangue faz-me renunciar prazeres que o mundo dá. Graças pela cruz, por morrer em meu lugar. Oh, graças pela cruz, por me amar. Olhai a fronte, os pés e as mãos, dor e amor a gotejar. Se lá está o meu Jesus, por meus pecados lá na cruz. Eu não mereço tal amor, sou tão pequeno, meu Senhor. Maravilhoso amor de Deus, que faz minha alma se cantar. Graças pela cruz, por morrer em meu lugar. Oh, graças pela cruz, por me amar. Graças pela cruz, por morrer em meu lugar. Oh, graças pela cruz, por me amar. Ao contemplar a rude cruz, o Rei da Glória em meu lugar. Eu me lembro de ter vindo a Galileia ainda novo. E eu a conheci na festa das cabanas. Me apaixonei. Na mesma hora em que eu a vi, eu quis me casar com ela. Falei aos meus pais. Nós não tínhamos muito dinheiro. Não havia condições para uma festa grande, o gado havia morrido. Mas parece que o amor falou mais alto, sabe? Eu conversei com os meus pais, eles viram realidade em nós. Então resolvemos nos casar em Caná, na Galileia, um pouco antes da Páscoa. E tudo pareceu caminhar e a se resolver como se fosse um milagre, sabe? Um milagre. Os meus pais conheciam José e Maria de há muito. E o filho deles, o maravilhoso filho deles. Nós convidamos eles
e os amigos do filho. Eles se divertiam, casamento, festa. Ele parecia celebrar o amor. Ele nos olhava com um olhar diferente, como se fosse da família. Mas não havia muito dinheiro. Aquilo me preocupava, até que o pior aconteceu. Acabou o vinho, no meio da festa. Eu não conhecia bem. Eu não sabia bem quem era aquele homem. Eu não o conhecia no íntimo. Me preparava para ser motivo de escárnio, de zombaria. Um casamento sem vinho. Não haveria alegria naquela união. Mas quando dei por mim, Maria conversava com os serviçais. Jesus estava ali. Jesus estava ali. Eles trouxeram então alguns potes de pedra desses usados pelos judeus nas purificações cerimoniais. E Jesus mandou que enchessem os potes com água. Que loucura ele iria fazer! O encarregado da festa me chamou. E eu lembro bem das palavras dele. Todas as pessoas começam servindo os vinhos melhores. E quando todos beberam bastante, servem os inferiores. Mas você deixou o melhor para o final. O primeiro sinal dele foi no meu casamento. Os potes de purificação com água agora têm vinho. Eu ouvi dizer às multidões: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. O sangue, o vinho, a água, os potes de purificação agora têm vinho. A purificação agora viria pelo sangue. O sangue de Jesus. E ao pensar que Deus mandou seu filho para morrer ali em meu lugar, na cruz erguer
em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Nós não tínhamos pescado nada naquela noite. Uma daquelas noites para ser esquecida. O dia amanheceu e nós limpamos as redes. Uma multidão vinha na nossa direção. Eu não entendi. Mas à frente deles vi um homem diferente. Eu o vi. Ele entrou no meu barco e pediu para eu afastá-lo da areia. As palavras dele tinham autoridade, mas elas traziam um conforto que eu não conseguia entender. Ele era diferente. Vá para mais fundo, lance as redes ali. Nós já havíamos pescado a noite inteira e não tínhamos pegado nada.
Mas as palavras dele tinham autoridade. Nós lançamos as redes. Olha, eu conheço meus instrumentos de trabalho. Sabia que aquela rede era forte, mas elas quase arrebentaram. Nunca tínhamos pescado tanto peixe como naquele dia. Nós voltamos para a praia com um barco cheio. Eu sabia que havia algo de divino nele. Eu queria que ele se afastasse. Eu não podia lidar com isso. Eu sou um pecador. Eu sou um pescador. Ah, Simão Pedro, não tenha medo. Você será pescador de homens. Ele falava do reino, da missão. Fazia maravilhas. Pessoas eram curadas, perdoadas. Pessoas mortas ressuscitavam. Nós víamos a manifestação do seu poder. Ele era o próprio Deus. Um dia, pode parecer loucura, ele nos enviou a Genesaré, onde iria nos encontrar. Nós fomos de barco, mas parece que ele resolveu ir andando sobre as águas. Era um vulto, um fantasma. Eu queria ter certeza que era realmente ele. Ele disse: vem. Eu desci do barco e andei sobre as águas. Eu caminhei na direção dele. Mas imagina que loucura. As ondas, as águas. Eu olhei para tudo aquilo na minha volta e eu senti medo. Eu senti medo. Logo eu afundei. No meio dos meus medos eu afundei. Da minha ansiedade, da minha impossibilidade humana, eu afundei. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Ele me pegou pela mão. Eu jamais vou esquecer esse dia. Eu não vou me esquecer de muitas coisas. Tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele falava de sofrimento, injustiça, dor, morte, traição. Eu não podia aceitar isso. Um dia antes da festa de Páscoa, ele pediu para eu e João prepararmos a ceia. E ali mais uma vez ele falou de traição. Seria a última ceia dele. Sua morte estava próxima. Eu morreria com ele. Eu entregaria minha vida por ele, mas eu neguei. Tive medo mais uma vez. Nós fomos orar com ele no jardim, como sempre fazíamos. Eu lembro da chama, das tochas dos soldados por entre as árvores, a luz reluzente. O medo veio sobre nós. Os soldados o levaram. Eu tentei apartá-los, eu tentei feri-los. Mas Jesus era médico. Estava calmo. Curou aqueles que faziam mal a ele. Eles o levaram. Ele foi julgado, foi condenado. Ele foi morto em morte de cruz. Dias depois da sua morte, nós sentimos medo. Estávamos reunidos com as portas trancadas, com medo, assustado com as notícias, enclausurados, portas fechadas. Mas mesmo com tudo fechado, Jesus entrou. Paz seja com vocês, ele disse. Não há impossibilidade para ele. Eu voltei a pescar. Eu queria esquecer aquilo. Esquecer aquilo tudo. Eu queria voltar para minha vida. Eu tive medo. Mais uma vez, abandonei tudo. Voltei para aquilo que fazia antes. Voltei a fazer aquilo que eu era especialista. E mais uma vez, em cima do barco,
lançando as redes e não pegando nada, ele aparece. Lance as redes para o outro lado, ele mandou. Nós obedecemos. Nós somos totalmente dependentes dele. A ordem que ele nos deu foi ir, fazer discípulos, pregar sua palavra. Ele nos prometeu um consolador. Subiria aos céus e retornaria ao seu Pai, mas prometeu que voltaria. Eu vivi tudo isso com ele. Eu vi o Senhor. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vai voltar. Eu vi Jesus. Graças e paz a todos. Esse é um momento muito especial, que anualmente nós comemoramos a Páscoa, a celebração do sacrifício de Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, tudo aquilo que havia sido dito por intermédio dos profetas, tudo aquilo que havia sido feito pelo Deus eterno para que o seu plano eterno de salvar a humanidade dos seus próprios pecados acontece quando Jesus Cristo morre naquela cruz, entregando-se a si mesmo
por todos nós. A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico, uma festa celebrada pelas famílias, onde cada família lembrava da saída do Egito, a libertação do povo israelita do Egito, da escravidão. Nessa ocasião, cada família preparava um cordeiro sem defeito, sem mancha, que nesse momento era imolado, era sacrificado. A família que estava no Egito, as famílias que comeram a primeira Páscoa, comeram apressadamente. Deus deu uma ordem que eles preparassem o cordeiro, que o seu sangue fosse aspergido nos batentes das portas, porque no momento que o anjo da morte passasse, o sangue daquele cordeiro que foi morto estaria então sendo a única coisa que impediria a morte de chegar ao lar daquela família. Em obediência, os israelitas fizeram como o Senhor ordenara. Mataram o cordeiro sem defeito, aspergiram o sangue desse cordeiro nos umbrais de suas portas, vestiram-se, cingiram-se, colocaram as sandálias nos pés, cajado na mão e comeram em pé, apressadamente, pois nos dias seguintes eles estariam caminhando em liberdade, depois de anos de escravidão. Hoje ainda celebramos a Páscoa, mas naquela primeira Páscoa o povo come apressadamente, come em pé. A Páscoa, a última Páscoa que Jesus come com seus discípulos momentos antes da sua crucificação, o Senhor Jesus come a Páscoa com os discípulos, prepara-os para aquilo que viria, traz aos seus corações a lembrança de que aquilo era necessário, e tudo que Jesus falava a respeito do reino de Deus, a respeito da vinda do Messias, a respeito da necessidade de o Senhor ser entregue, morto pelos nossos pecados. A Bíblia registra que Jesus, então, depois de comer com os discípulos, vai ao jardim para orar, e ali é entregue pelo discípulo que o traía, Judas. Momentos depois, o Senhor Jesus é julgado, condenado. O Senhor Jesus é levantado no madeiro e fica algumas horas entre o céu e a terra numa cruz, uma cruz que foi chamada de maldita, porque era apenas os piores criminosos que morriam crucificados, e o nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz. O Filho de Deus, o único Filho de Deus, estava agora sendo entregue como um cordeiro, para que nós pudéssemos ser livres da culpa, do pecado que estava sobre nós. E ali então o Senhor Jesus derramou seu sangue, suas veias se secaram. O Cordeiro Santo de Deus, sem manchas, sem defeito, foi entregue em sacrifício voluntário por mim e por você. E ao que nós lembramos, muitas famílias hoje se reúnem talvez em torno apenas de uma comemoração, onde dar um ovo de Páscoa é o símbolo que pode representar para essas famílias, para essas pessoas, apenas uma data festiva, mais uma data no calendário. Mas para nós cristãos, a Páscoa representa a nossa libertação, a nossa salvação. O dia em que Jesus Cristo cumpriu o plano eterno de Deus, de nos redimir de todo pecado, de limpar o nosso coração, purificar-nos de toda injustiça, e por meio do seu sangue precioso, o sangue do Cordeiro Santo de Deus, nós hoje lembramos e continuamos a cada ano lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. Para nós cristãos, toda vez que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós lembramos do seu sacrifício, da sua morte sacrificial. Nós lembramos que o Senhor Jesus, a partir daí, nos dá a certeza, nos dá a esperança
de que assim como Ele é o primeiro de muitos, nós também um dia, mesmo que tenhamos que passar pela morte, também seremos ressuscitados. Jesus Cristo não permaneceu morto naquele túmulo. E essa é uma das grandes diferenças nas religiões para o cristianismo. O túmulo de Jesus continua vazio, está vazio, porque o seu corpo não está lá, porque o nosso Jesus ressuscitou. Muitos creem em religiões das quais os homens, os ídolos, estão sepultados e continuarão mortos. Mas Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é o Senhor da morte. Ele tem a vida e a morte. E Jesus prova isso para nós, quando não apenas os registros bíblicos, mas os históricos também provam que Jesus Cristo não foi encontrado no seu túmulo. Os discípulos tiveram dificuldade de crer. As mulheres saíram anunciando que o Jesus que elas haviam ido visitar não estava sepultado e que ele estava ressuscitado. E nós queremos nessa data também lembrar de que o Senhor Jesus, no domingo de Páscoa, no terceiro dia, como havia dito aos discípulos, ressuscitou e viveu mais alguns dias, apareceu a outros discípulos, aos apóstolos, apareceu aos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, andando, fugindo, desertando do discipulado, e estavam indo para Emaús, fugindo de Jerusalém, e Jesus os acompanha. E Lucas registra isso no capítulo 24, verso 13, que Jesus passou a andar com esses discípulos que agora estavam com seus olhos fechados, em desespero, sem lembrar daquilo que Jesus havia ensinado. Mas Jesus então passa a conversar com eles, e até que os seus olhos sejam abertos e eles possam voltar a Jerusalém, mesmo sendo de noite. Eles voltam, retomam de onde pararam e levam consigo a alegria, não mais pensando na morte de Jesus, mas na sua ressurreição, na vida que Ele traz, na alegria que nós temos hoje. E como cristãos, nós lembramos que o Senhor Jesus nos dá essa palavra de certeza a respeito da nossa vida eterna. Muitos no passado, grandes homens, quiseram viver eternamente e buscaram isso de todas as formas. Nós, como cristãos, temos da parte de Deus a segurança de que nós viveremos eternamente, e mesmo passando pela morte, nós viveremos eternamente. Uma vida eterna com Deus, uma vida eterna na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, porque o nosso Jesus não está morto, mas vive e reina, e Ele reinará para todo sempre. Essa é a mensagem da Páscoa para a sua família, para mim e para você, para aqueles que nos ouvem. Jesus Cristo não está morto, mas ressuscitou e está vivo, e hoje, com a promessa de voltar ao Pai e preparar um lugar para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê e aceitar a sua palavra, andar na sua vontade, é destinado um quarto na casa do Pai. Isso é o que Jesus foi preparar quando disse aos homens: vou preparar lugar, mas um dia eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque eu quero que onde eu estou, vocês estejam também. Que essa mensagem da Páscoa, essa mensagem gloriosa de salvação, alcance o seu coração, a sua vida. Não sei como você anda, mas a nossa visão hoje é uma visão do além, além da vida, além da morte, além daquilo que os nossos olhos podem ver, no reino que Deus foi preparar para mim e para você. E certamente nessa data especial, nós queremos orar por todos aqueles que muitas vezes, em desespero, fugiram da presença de Deus, por todos aqueles que em momentos difíceis como esse que nós vivemos, estão desanimados, tiraram seus olhos de Cristo e passaram a ver a situação, e desamparados talvez, achando que o Senhor não está olhando, acabaram desistindo,
acabaram desanimando no meio da caminhada cristã, a nossa mensagem para você é que o nosso Jesus vive e reina, e Ele te chama para uma reconciliação, para um momento em que o Senhor vai trazer ao seu coração o vislumbre do reino que está preparado para mim e para você. Que o Senhor visite a sua casa, o seu lar, e traga a você esperança, e manifeste graça na sua vida, derrame sobre você e sua família bênçãos sem medidas, e que você jamais deixe de crer nessa verdade que o cristianismo nos traz, que o nosso Jesus Cristo está vivo, que Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, como havia dito, e trouxe as chaves da morte e do inferno, nos dando a garantia de que a morte não tem a última palavra, mas que Ele, como Senhor da vida, nos garante uma vida eterna com Deus. Eu quero orar com você, e nesse momento, você que nos ouve, que você também possa reconhecer isso na sua vida. Não adianta seguir uma religião, pois elas não salvam e não levam ninguém a Deus. Siga Cristo Jesus, aceite o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Compreenda que o seu sacrifício naquela cruz foi por mim e por você, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar reconciliados com o Pai, e de uma vez por todas livres da condenação, do inferno e da morte eterna. Quero orar com você e sua família, você pode nos acompanhar nessa oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer nessa data especial, quando o Senhor traz aos nossos corações a lembrança do Teu sacrifício, Jesus, naquela cruz. Nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor nos deu, Deus, a salvação. O Senhor derramou o Teu sangue naquela cruz. O Teu corpo, Deus, foi maltratado para que nós pudéssemos ter a vida que o Senhor, Pai, preparou para cada um de nós. Eu oro por essas pessoas que hoje estão ouvindo esta mensagem e que talvez já tenham ouvido várias e várias vezes, ó Deus, a mesma palavra acerca dessa verdade, ó Deus, do cristianismo, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do trono de Deus, esperando o dia do Senhor, quando voltará para buscar a sua igreja, para estarmos eternamente com o nosso Deus. Eu oro para que o Senhor liberte, ó Deus, essas pessoas da incredulidade, do seu pecado, de tudo aquilo, ó Deus, que tem as assediado, por este mundo tenebroso, ó Deus, que muitas vezes exerce uma influência grande, ó Deus, na vida das pessoas, pela situação que nós vivemos, ó Deus, que muitas vezes faz muitos desanimarem, ó Deus, e desistirem da fé. Que o Senhor visite cada pessoa e esteja trabalhando cada coração, salvando as almas, ó Deus, que ainda estão perecendo, que ainda caminham cegas para o inferno. Que o Senhor abra os olhos espirituais de cada pessoa, ó Deus, que aonde chegar esta palavra, esta mensagem, nesta cantata, ó Deus, que hoje nós apresentamos para que o Teu nome seja glorificado. Assim como muitos no passado, ó Deus, viram, ó Deus, a Tua glória, nós queremos ver também. Assim o Senhor venha visitar, ó Deus, as nossas famílias, as igrejas que têm se esmerado, ó Deus, em pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, que possamos permanecer e perseverar, ó Deus, na sã doutrina, sempre buscando, ó Deus, satisfazer a Tua vontade e aguardando, ó Deus, ansiosamente o dia em que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Que o Senhor Deus querido visite a cada pessoa, que possam estar debaixo do sangue do Cordeiro Santo que foi derramado, para que cada um de nós pudesse estar em paz com Deus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas vidas, nos ilumine, nos guarde, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa guardar no seu coração e crer nessa palavra, que o nosso Senhor Jesus está vivo e reina e reinará para todo sempre. Amém. Que a mensagem da Páscoa acompanhe a sua vida, a sua família, e que você possa aceitar o dom gracioso que Jesus conquistou naquela cruz, que foi a salvação das nossas almas e a vida eterna. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.